No final do século XVIII, a Inglaterra passava por fortes transformações econômicas, onde uma delas foi a utilização sistematizada de máquinas a vapor na produção de mercadorias, tanto na indústria têxtil quanto na metalúrgica e na de minérios. Essa época ficou conhecida como a Revolução Industrial, que, para o seu funcionamento, precisava de mão de obra barata, matéria-prima e mercados consumidores. Tendo esses fatores e outros como a acumulação de capital e redes fluviais favoráveis para o comércio, a Inglaterra se destaca, se tornando o maior comércio do mundo com a maior frota naval mercantil. Essa forma de produção se expande para os outros países europeus no final do século XIX, fazendo assim com que ocorresse uma disputa com esses mesmos países já industrializados, por áreas favoráveis à exploração. Essas áreas disputadas eram locais como a África e a Ásia, países atrasados economicamente. Os países superiores, brancos, que dominavam os inferiores, asiáticos e africanos, tinham total controle e domínio econômico sobre os países submissos, aproveitando-se de sua mão de obra barata e seus recursos naturais. Por parte das potências industrializadas, houveram grandes rivalidades por causa da disputa de território, o que fez com que surgisse a política de aliança entre aqueles com inimigo em comum, o nacionalismo, principal difusor das políticas imperialistas, e o armamentismo, que cresceu com o advento da tecnologia da Revolução Industrial. Todos esses antagonismos fazem surgir a Primeira Guerra com o uso de armas bélicas, a guerra mais difundida da história. A Primeira Grande Guerra, causada por rivalidade entre países, tinha como ocasionador principal o neocolonialismo do século XIX, o qual já havia aumentado o nacionalismo entre os envolvidos. Se formaram então dois grupos opostos, a Tríplice Aliança, com a participação da Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia, com uma posterior entrada dos Estados Unidos e do Japão. A Itália, por discordâncias com o Império Austro-Húngaro, troca de lado antes mesmo de lutar ao lado da Tríplice Aliança. O início das declarações de guerra entre os países se dá oficialmente após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, da Áustria, por um estudante sérvio, no ano de 1914. Passados um mês, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia como forma de vingança, inaugurando assim os ataques. Depois de iniciados os conflitos, a Primeira Grande Guerra se divide em três fases distintas. No seu início, em 1914, se caracterizou pelo avanço em terras inimigas, denominada assim Guerra de Movimento. Entre 1915 e 1916, houve um estacionamento da guerra, onde os ataques eram feitos de trincheiras, construções militares subterrâneas profundas destinadas à defesa e ao ataque. E entre 1917 e 1918, houve o final da guerra, caracterizado, dentre outros fatores, pela entrada dos Estados Unidos, o qual já participava indiretamente ao lado da Tríplice Entente, os fornecendo armas. Com a vitória da Tríplice Entente, a França impõe à Alemanha pesadas indenizações, além de reduzir sua frota marítima e militar, apossar-se de territórios e culpá-la totalmente pela guerra. Estas imposições ficaram conhecidas como o Tratado de Versalhes, ou Ditado de Versalhes, como preferiam os alemães. Depois de estudarmos sobre a Primeira Grande Guerra, percebe-se que os mais influenciados pela mesma foram aqueles que lutaram por sua nação, os soldados. Estes que foram treinados para lutar, para aguentar situações extremas, para salvar e matar seus inimigos, passavam por situações desagradáveis dentro das trincheiras. Lá, passavam meses sob diversas condições climáticas e diversos tipos de ataques inimigos. Além de serem prejudicados de diversas maneiras durante a guerra, os soldados também ficaram marcados após ela. Esses que foram ensinados a vencer o inimigo não foram ensinados a como viver após tudo acabar. Nosso trabalho faz uma analogia a todos os soldados do pós-guerra que sofrem com o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, doença psicológica que afeta pessoas expostas a uma série de traumas. Não são somente veteranos da guerra que possuem o distúrbio, porém, é o grupo onde há maior ocorrência. A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história do TEPT, pois foi onde passou a ser reconhecido. Isso graças ao desenvolvimento bélico, que trouxe o contato com armas e bombas com um potencial destrutivo nunca visto, fazendo a frequência do transtorno se tornar devastadora e não passar despercebida. Seus sintomas são engatilhados por situações cotidianas e podem ser classificados em 3 níveis. O primeiro e mais comum são mudanças repentinas de comportamento que muitas vezes não são percebidas nem mesmo pela pessoa. Surtos de raiva, pânico e ansiedade despertados aparentemente sem motivo.
O segundo nível, bem menos frequente, consiste em relembrar sensações do evento traumático, tendo características como tremores, calafrios, náusea, ataques mais graves de ansiedade e tiques nervosos. Já o último e mais grave nível é extremamente raro, pois amplamente divulgado pelas ficções de forma errônea, pois faz muitos dos que se encontram nessas condições não se identificarem e não procurarem por tratamento. Ele consiste em flashbacks tão vívidos que fazem a pessoa dissociar-se completamente do presente e voltar para a cena do trauma, depois tendo apenas vagas lembranças ou sem nem mesmo recordar do ocorrido. Ao desenvolver o trabalho, tentamos ser o mais realistas possível, trazendo os sintomas mais frequentes e expressando o que lemos em relatos de soldados e no filme All Quiet on the Western Front, de 1930, o qual a mídia declara como o que melhor retrata a doença. Esperamos que o mesmo, caso chegue aos olhos de quem sofre com o TEPT, faça essas pessoas procurarem ajuda antes que a situação chegue ao seu extremo, ou pelo menos que conscientize aqueles que convivem com quem esteja nessa condição, pois pode acarretar em depressão, alcoolismo, dependência química e até mesmo em suicídios. Este trabalho foi proposto pelo professor Anderson e se chama Story-Art, que tem como objetivo juntar a arte com o tema estudado nesse semestre. Com base nisso, nosso grupo se inspirou na música Cota Não É Esmola de Bia Ferreira e assim criou um poema cantado retratando os soldados com TEPT. No poema, mostramos que um soldado, mesmo depois de concluir a sua grande missão e tirar esse peso de seus ombros, volta para casa como herói, mas ainda se vê em conflito. Orgulho, pátria, nação, tudo pela nação. Ela precisava de mim, de todos nós, para o inevitável ter um fim. Ninguém questionava o motivo. Era claro, tudo pela nação. Ela precisava de mim, de todos nós. Era o que diziam os folhetins. Alistar-se, atirar-se numa guerra necessária, treinar para engatilhar, para matar e salvar, para voltar como o herói que eles enalteciam. Putrefação, pólvora, sangue, foi tudo que encontrei no fronte. Mirar nos olhos que do outro lado me encaravam, tirar a vida de quem como eu lutava, por uma nação que só nos observava. Amigos à minha frente caíam, o uivo das armas gritava, minha mente desligava, minhas pernas corriam, por entre aqueles que por socorro clamavam, seguíamos. Quando o fim do inferno chegou, alívio meu peito tomou, mas só por um instante, porque dentro de mim, esta guerra está longe de chegar ao seu fim. Hoje queria eu ser o mesmo, mas o fronte muda muito. Sei que sou fraco em admitir, mas seria mentira dizer que tudo é como antes, pois fogos de artifício não são bombas. Mas a vida continua, feliz de mim que tenho onde morar, feliz de mim que tenho uma esposa e filha, feliz de mim que voltei inteiro, feliz de mim que continuo vivo. Minha casa, meu lar, um conforto de pregos macios, uma refeição quente e fresca, embanhada em sorrisos e gargalhadas, sufocando lembranças que insistem em ficar por perto. Minha esposa é bela, e a filha ainda mais aos olhos da mãe. Por meus cuidados ela súplica que me agonie e não suporto, mas no álcool, tudo isso eu afogo. No meu corpo, ao menos nada falta. Os confrontos foram gentis em não me levar nada. Me deixaram para contar história, contar aos meus amigos as lembranças, pois diferente de mim, a batalha com eles não foi tão gentil. Tive que nascer novamente, mas dessa vez com alma velha e corpo jovem. Estou vivo é fato, mas o que adianta estar vivo e sozinho? Queria ganhar a luta que dentro de mim é travada pelo velho jovem que um dia existiu. Não estou sozinho, ainda tenho minha família, que me julga e se afasta, mas tenho amigos, muitos, deitados em campos de batalha em sono profundo. Tenho a menos a Deus, mas este já nem me considera filho. Olhares perguntam como fui capaz de tirar vidas, como consigo estar sob o mesmo teto que minha filha, como sou capaz de continuar a vida mesmo sendo o herói que eles queriam, não consegue tarde abrir a ferida. Pensando bem, o fronte tirou sim algo de mim, algo que vale mais que um braço. Tirou minha humanidade, me levou de volta para as trincheiras, de onde apodrecendo observa a sociedade. Mas ninguém parece querer me socorrer. Não que eu precise de ajuda, sou soldado mais forte que qualquer outro. Fiz minha parte pelo país, fui eu que ficou entre matar ou morrer, foi minha força que venceu a grande guerra. A guerra em campo, pois dentro de mim não chegou o seu fim. Mas como bom soldado vou ganhar, me juntar àqueles que lutam e acabar com essa agonia. Enfim. Seguindo uma cronologia, nosso poema começa com a fomentação do nacionalismo na população,
levando os homens a alistarem-se voluntariamente para serem os heróis que trariam orgulho para sua nação. Porém, ao chegar aos campos de batalha, deparam-se com situações inimagináveis de horror e caos. Já após sobreviver ao fronte, nos versos, sei que sou fraco em admitir, mas seria mentira dizer que tudo é como antes, pois fogos de artifício não são bombas. Tentamos mostrar como o TEPT afeta os soldados, que têm dificuldade de encaixar-se novamente na sociedade, pois sentem vergonha de sua condição, tendo em vista que situações cotidianas os fazem relembrar constantemente da guerra. Por meus cuidados ela súplica que me agonia não suporto. São versos baseados em relatos reais, onde a pequena filha do ex-soldado está chorando e este não consegue a acalmar, não consegue pegar no colo, pois o choro da criança o faz voltar para os momentos de lágrimas e horrores das batalhas. Essa estrofe termina com: mas no álcool tudo isso eu afogo. Situação comum entre aqueles que sofrem com a doença, pois procuram na bebida e nas drogas fazer com que as cenas mantenham distância. Mesmo sendo o herói que eles queriam, não conseguem evitar de abrir a ferida, remetemos a como o soldado é tratado ao voltar da guerra, tendo feito o que fez em prol do seu país e ainda assim ser julgado por pessoas que não saíram de suas casas e pensam saber mais que ele próprio. Enfim, o soldado admite que a guerra lhe tirou algo importante ao dizer: o fronte tirou sim algo de mim, algo que vale mais que um braço, tirou minha humanidade. Onde, além de remeter às vidas que tirou, também se refere às trincheiras, lugar onde os soldados passavam muito tempo junto aos corpos dos seus companheiros mortos, que eram simplesmente abandonados, junto com os feridos e animais peçonhentos. Na última estrofe, falamos sobre o desfecho que muitos dos que têm TEPT encontram para acabar com a sua agonia: o suicídio. Combates podem ser diferentes, em locais diferentes, com estratégias diferentes, por motivos diferentes. Mas algo que continua válido são os soldados, que são mandados para a guerra para morrer sob a sua pátria. Conforme os anos passam, os armamentos vão evoluindo, sendo necessário que tanto a execução como o treinamento dos soldados sejam cada vez mais rígidos. As condições já citadas que eles passam durante a guerra, curtos períodos de sono, operações de 24 horas sem descanso, missões alternadas constantemente, muitos conflitos de guerrilhas, onde combatentes e civis se misturam, e a falta de higiene, mais perceptível na Primeira Guerra Mundial, levam alguns soldados a serem vítimas de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, uma doença que condecora soldados com paranoia, vícios e suicídios. Essa doença vem evoluindo percentualmente entre os soldados desde a Primeira Guerra Mundial. Em outro contexto, percebe-se que na sociedade doenças psicológicas também vêm aumentando, como, por exemplo, a depressão e o estresse. Tudo isso por conta da pressão excessiva de sempre fazer mais, cada vez mais perfeito, num ambiente cada vez mais competitivo e apático. Vale ressaltar que o número de soldados que procuram ajuda é menor do total que realmente sofrem da doença, pois pode-se acreditar que muitos soldados que sofrem de TEPT não procuram ajuda por ter vergonha, medo de prejudicar sua carreira ou ser tratado de forma diferente pelos amigos e familiares. A frase, o exército transforma homens em máquinas de matar, mas não os ensina a continuar vivendo, é bastante comum em notícias sobre ex-combatente, por conta de todos os sintomas que eles sofrem ao voltar para sua antiga vida. ONGs existem para lhes oferecerem serviço de qualificação profissional, emprego e aconselhamento, quando voltam para casa. Mas o país não está preparado para receber muitos ex-combatentes apenas de uma vez, tendo ainda que auxiliar os soldados de guerras passadas. Nesse sentido, muitos ficam desempregados sem ter onde morar e o que fazer, se excluindo cada vez mais da sociedade. Nossa falta de atenção e compreensão com os traumas de guerra pode vir da dificuldade que temos para entender o que se passa na mente de suas vítimas. Mas nós devemos ter em mente que nem todas as cicatrizes são visíveis. Na mente de alguns soldados, a batalha não termina.